Change Data Capture. É uma captura de dados alterados dentro do SQL Server, ok? E eu vou te mostrar aqui agora no meu Management Studio como você, com alguns pequenos passos, alguns poucos scripts, consegue habilitar essa funcionalidade incrível que é o Change Data Capture para auditoria de um ambiente de banco de dados SQL Server. Acompanha comigo aqui na tela. Vamos lá então, ó. Eu estou conectado aqui no meu Management Studio, estou conectado na minha instância do SQL Server 2019 e vou utilizar aqui essa base DB Europa para fazer o nosso exemplo aqui, tá? Antes de criar a configuração, eu vou te mostrar aqui alguns comandinhos básicos que você consegue executar no seu ambiente para saber se a funcionalidade já está habilitada no seu banco de dados, se já tem alguma tabela que está sendo monitorada por essa funcionalidade, que também isso é muito importante aí para que você conheça o ambiente que você está mexendo. O primeiro é aqui na Sysdatabases, né, que é a tabela que retorna as informações dos bancos de dados. Eu vou executar esse comando, olha, e ele existe uma coluna aqui chamada isCDC_enable, ou seja, se a funcionalidade CDC está habilitada. Ela coloca 0 para se não está habilitado, né? Se ela estiver desabilitada, fica 0, e se estiver com o valor 1 é porque está habilitado. No meu caso aqui, não tenho nenhum database na minha instância que esteja com a funcionalidade habilitada. Da mesma forma, na systables, eu tenho aqui uma outra coluna chamada isTrackedByCDC, ou seja, se ela está sendo monitorada pela funcionalidade CDC. Também segue a mesma lógica, 0 se estiver desabilitado e 1 se estiver habilitado. Eu vou executar aqui e veja que eu tenho apenas uma tabela aqui na minha base DB Europa que eu estou conectado e ela não está sendo traqueada, que ela não está sendo auditada pelo CDC. Vamos montar aqui agora um cenário para a gente fazer a configuração juntos, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou executar aqui então primeiro o comando para setar para minha base DB Europa, estamos nela, e aí eu vou fazer a criação aqui de duas tabelinhas. A primeira tabela, ela vai se chamar TB Países e ela tem três colunas: o ID, que vai ser a minha PK, a coluna País e a coluna Região. E a segunda tabela, TB Cidade, ela tem o ID, que também é a PK da tabela, a coluna Cidade e habitantes. São duas tabelinhas bem simples, cada uma com três colunas. Vou executar aqui a criação delas, beleza, as duas já estão criadas aqui dentro do meu database. Se eu executar novamente aqui da systables, ó, ela vai aparecer aqui para mim agora, só que elas estão todas sem a funcionalidade do CDC ainda, não estão sendo auditadas pelo CDC, ok? Está tudo como zero aqui, ó, como vocês podem ver. Então vamos lá, continuando aqui. Primeiro passo, todas as vezes que você for utilizar o CDC, existe a possibilidade de você configurar a auditoria a nível de tabela e a nível de coluna, inclusive, né? Detalhado mesmo, uma coluna, por exemplo, específica dentro de uma tabela. Mas, para habilitar tanto para a tabela quanto para a coluna, primeiro você precisa habilitar a nível de banco de dados. E aí você faz esse procedimento executando aqui essa proc interna do SQL, spcdc enable db. Vou selecionar ela aqui. Lembra que você tem que estar dentro da base que você quer fazer a configuração. Então, eu estou aqui na DB Europa. Ó. Estou aqui em cima, ó, DB Europa. Se você quer habilitar para uma outra base, você tem que estar com a query aberta nessa outra base para executar esse comando. Tá? Então, selecionei, vou dar um F5. Deve levar alguns segundos. Já foi. Ó. E aí, o que acontece? Quando você executa aqui esse objeto, ele já internamente dentro do SQL, ele cria um esquema chamado CDC dentro da sua base de dados e já cria por padrão algumas tabelas de controle internos do CDC. Vamos ver isso aqui, ó. Eu vou expandir aqui databases, vou vir aqui em segurança, esquema, vou expandir esquema e aí você já pode ver aqui, ó. Eu estou dentro da minha base DB Europa, vim aqui em segurança, depois eu vim em esquema, e aí eu tenho aqui o esquema CDC, que acabou de ser criado após executar aqui esse comando para habilitar dentro desse banco de dados. Além disso, ele criou as tabelas. Lembra que eu falei? Eu vou vir aqui agora dentro da base DB Europa em tabelas, vou expandir, e tabelas do sistema. Olha só que bacana. Eu tenho aqui as tabelas que eu criei internamente,
que eu acabei de criar aqui com você através dos scripts. E aí aqui em tabelas do sistema, ele lista aqui 5 tabelas que foram criadas para controle interno do CDC dentro da minha base de dados. Perceba aqui ó, que ele está dentro do esquema CDC que a gente acabou de ver. Então, ele criou o esquema CDC e depois criou essas 5 tabelinhas aqui de controle interno. São as colunas que você escolheu ali para auditar, controle de alteração das tabelas que você está auditando, controle de índices e por aí vai. É um controle interno que o CDC faz e ele vai utilizar essas tabelas para fazer aqui todo esse log, tá? Então, beleza, já está habilitado aqui dentro da nossa base de dados. Vamos voltar aqui para o nosso script. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Dentro da base DB Europa, eu vou pegar as tabelas TB Países e TB Cidade e vou, dentro delas, criar esse processo de auditoria. Eu desejo criar a auditoria aqui primeiro na tabela TB Países, e aí eu tenho alguns parâmetros aqui que eu utilizo, que eu posso utilizar para criar esse controle, essa auditoria a nível de tabela. Tá? O que é interessante você notar aqui? Para habilitar esse processo por tabela, a gente vai utilizar essa proc, SP-CDC Enable Table. É bem didático, né, o nome aqui, é bem simples de entender o que ele está fazendo. Está habilitando o CDC na tabela. Primeiro parâmetro aqui é o source esquema, ou seja, qual que é o esquema da tabela que nós desejamos criar essa auditoria. Por padrão aqui, o meu está no DBO, que é o esquema default. Mas imagina que você está em um banco que tem esquemas diferentes. Aí você tem que passar o nome do esquema aqui da tabela que você deseja. Depois é o source name, ou seja, qual que é o objeto em si, qual que é a tabela que você deseja fazer essa auditoria. Tá? Nesse caso aqui, eu coloquei TB Países. E aí nós temos aqui um último parâmetro que, nesse momento, eu estou colocando como null. Em alguns casos, pode fazer sentido você utilizar ele, que é o rule name. Qual é o nome de função, de permissão que você quer que tenha permissão para ler os dados da tabela de auditoria que vai ser gerada dessas informações que eu estou configurando. Quando eu passo null, ele deixa default, e aí todo mundo vai conseguir fazer ali que tiver, claro, acesso para a leitura na base de dados, vai conseguir ler os dados ali na tabela de auditoria. Caso você queira especificar, é aqui que você vai passar. No nosso caso agora, nesse exemplo, não vou passar nada. Então, ao executar esse comando aqui, automaticamente a função aqui do CDC, a funcionalidade do CDC, vai começar a auditar as alterações, inserções e deletes realizados aqui na tabela TB Países. Note que eu não coloquei nenhuma coluna, ou seja, tudo que for alterado em qualquer coluna, por exemplo, vai cair aqui nesse log de auditoria desse processo que eu estou configurando. Tá? Vou dar um F5 aqui, ele deve levar alguns segundos, porque ele vai fazer um outro passo que eu já vou explicar para vocês mais adiante. Na verdade, é a criação de 2 jobs para dar início ao processo de auditoria. Ó. Ele até loga aqui para a gente que criou 2 trabalhos, né? 2 jobs aqui. Eu já vou falar um pouco mais detalhadamente sobre eles com vocês daqui a pouco. Beleza? Então, criei aqui para TB Países. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu adicionei mais um parâmetro aqui chamado Capture Column List. O que isso significa? Quais são as colunas da tabela que eu quero auditar? Isso mesmo, eu posso escolher aqui apenas algumas poucas colunas de uma tabela. Imagine que você tem uma tabela com 200 colunas, isso pode acontecer em determinados sistemas, mas o que te importa mesmo, que o cliente precisa que você audite para ele, seja apenas 4, 5 colunas. Você pode utilizar esse parâmetro, Capture Column List, e especificar aqui o nome das colunas que você deseja. Aí é só ir separando por vírgula aqui e colocando os outros nomes aqui que você desejar. Okay? E aí ele vai criar o log somente a auditoria para essas colunas dentro da tabela. Se você alterar outras colunas que não estão listadas aqui, ele não vai logar isso para você. Tá? Então, uma outra informação importante, é sempre preciso colocar aqui qual é a primary key da tabela, porque é através dela que o SQL Server vai identificar que é aquele registro em questão que foi alterado. Tá? Então, no meu caso aqui, ó, na tabela TB Cidade, se a gente voltar aqui, a primary key é o campo ID. Então, eu vou especificar ele aqui e também os habitantes. Tá? Então, vou selecionar aqui e vou dar um F5.
Beleza, ó. Foi feito aqui o processo. Note que foi mais rápido porque apenas quando eu executei o primeiro que ele criou os jobs lá que eu falei, lembra? Agora no segundo ele não precisou criar porque os jobs já estavam lá. Então foi só habilitar ali o processo mesmo. O que é importante destacar aqui agora? Quando a gente executa aqui esses comandos para iniciar essa auditoria das tabelas, especifica aqui os objetos, o próprio CDC ele cria tabelas internas de auditoria. O que são essas tabelas internas? São basicamente uma cópia das tabelas originais, a estrutura delas, só que ele acrescenta algumas colunas ali de controle interno. Vamos dar uma olhada nisso? Ó. Eu vou clicar aqui em tabelas, na base de dados, vou dar um F5, e agora eu vou vir aqui em tabelas do sistema. E aí olha só o que aconteceu. Ó. Lembra que nós tínhamos 5 tabelas aqui inicialmente, lembra? Começados com CDC. Agora, acrescentou mais 2 tabelas aqui. Ó. Acrescentou a cdc.dbo, tb, cidade, ct. E também a tb países, ct aqui embaixo. Ó. O que o CDC fez? Ele criou essa cópia das tabelas, e aí como que ele deu um nome para essas tabelas? Ele pega o esquema que a tabela tem originalmente, no nosso caso é o DBO, aí ele coloca um underline. Nome da tabela, no nosso caso, TB cidade e TB países, e finaliza aqui com underline CT. Beleza? Então essas tabelas são as tabelas que vão receber os logs de alteração, inserção e exclusão que estiver acontecendo nas tabelas que nós configuramos aqui, beleza? TB cidade e TB países. Vamos fazer um select nelas aqui, ó. Vamos fazer um select aqui, ó. Select asterisco from cdc.dbo tb cidade ct. Selecionar F5 e olha só que legal como que fica aqui esse processo. Ó. Perceba que ele criou algumas colunas com um dólar na frente aqui, ó, underline e dólar. Aqui no final também. E aí ele criou as 2 colunas aqui idênticas às quais a gente nós colocamos lá no processo de criação. Lembra quando a gente executou? Eu coloquei o ID, que é APK, e a coluna habitantes. Então, todas essas aqui que estão com dólar na frente são colunas internas que o CDC utiliza para controlar as alterações. E aí ele colocou, além delas, as 2 que nós selecionamos aqui para fazer o log. Vamos ver a outra, ó, TB Países. A TB Países eu coloquei a tabela inteira, lembra? Então é para ter a tabela inteira aqui. Ó. Então perceba que ele tem todas aquelas colunas com dólar e também aqui ele tem agora todas as colunas da tabela TB Países, porque eu escolhi fazer esse log de todas as colunas, beleza? Então ok. As 2 tabelas de log aqui estão criadas e estão funcionando. Perceba que você não precisou fazer nada, apenas habilitar aqui a funcionalidade e ela mesma por si só já fez a configuração aqui e criou essas tabelas de controle.